Boa tarde, pessoal. Iniciamos agora nossa terceira edição do Lacerda Talks, com muito ânimo, né, que nessa tarde de quinta-feira que a gente trata de um tema bastante relevante, um tema legal de se falar, né, que é inovação. É um tema que traz muita reflexão, né, para as pessoas, e seguindo a mesma linha que o Lacerda Talks vem trazendo nas suas edições anteriores, em que a gente já tratou do assunto das criptomoedas, da Lei Geral de Proteção de Dados, e hoje a gente falar de inovação e os incentivos da Lei do Bem, lei essa que traz benefícios, né, incentivos para as empresas investirem em inovação. A gente buscou trazer uma relevante discussão com pessoas que vivem no dia a dia e respiram inovação, né? Então, hoje eu tenho a honra, né, e realmente o prazer de estar aqui com pessoas que eu tenho um grande respeito, pessoas que conheço a história profissional, pessoas que de alguma forma ou de outra já tive a oportunidade de trabalhar com elas, de enxergar realmente o que é o empenho, o que é a energia que os move, e poder ter a oportunidade de trazer todos essas três feras aqui para falar comigo. Só por estarmos aqui sentados e debatendo isso numa quinta-feira à tarde, que sabemos da agenda atribulada de todos aí, por si só já é um momento, né, para mim de muita felicidade. Então agradeço a presença do João Vicente Alvarenga, que é o diretor de TI Digital do Grupo Hermes Pardini, né? Grupo Pardini, hoje em dia a gente vê com bastante clareza, né, o quanto a inovação tem sido uma das linhas aí de desenvolvimento, né, do Grupo Pardini, e certamente o João à frente dessa inovação está trazendo bons resultados. Então é uma pessoa que vai trazer uma visão para a gente muito legal de como a inovação é vivida e transpirada aí no ambiente corporativo e empresarial. Além disso, a gente conta também com o fato dele ser um acadêmico, né? Ele está aí na Fundação Dom Cabral como um dos principais professores que trata do tema, né, de inovação também, além de outras expertises que certamente pela vasta experiência dele ele consegue agregar para os seus alunos. Então hoje a gente conta com uma fera realmente aí que vai trazer para a gente certamente algumas reflexões e até mesmo uma troca de conhecimentos muito legal. Então já te agradeço antecipadamente aí por aceitar o nosso convite, João, e realmente tenho uma expectativa aqui de poder aprender muito contigo hoje. Obrigado, Kits. É um grande prazer estar com vocês aqui. Boa tarde a todos. Vamos ter uma discussão produtiva nessa tarde, tenho certeza. Legal. Na sequência, já apresento também um grande parceiro, o Luiz Cruz. Tive a oportunidade também de trabalhar com ele, um cara que também está sempre buscando a inovação no seu dia, nas suas áreas de atuação, nos processos em que ele é envolvido. Então, hoje estamos aí com o Luiz Cruz, que é o superintendente de TI e CIO na Patrus Transportes. Então, também já agradeço antecipadamente aí pela sua presença, Cruz. E aí, Kits, pessoal, boa tarde, obrigado. É uma honra estar sentado aqui do lado de só fera, inclusive já vi algumas pessoas que eu conheço aqui. Obrigadão aí pelo convite, cara. Na sequência, apresento o Alexandre Preso Sandoval, grande amigo e realmente uma pessoa de potencial, né, inigualável, que realmente tem uma carreira meteórica aí, né, na linha de techs e vem trazendo a inovação, não só aí como pessoa à frente da linha de techs, accounting e treasury na Novo Nordisk, na posição de diretoria Latam, mas também como diretor de techs aí da Câmara de Comércio, né, da Dinamarca, Brasil. Então, vem com uma visão para a gente e percepção de como a inovação, né, tem sido aproveitada, né, e implementada e beneficiada em alguns momentos, até pela sua atuação em mais de um país, né, sendo representante Latam da sua companhia. Tem também equipes em outros países, então ele vai trazer realmente acredito eu aqui, conhecendo um pouquinho do seu histórico e de quem é a capacidade intelectual do Alexandre, vai trazer um enriquecimento grande para a gente, até de questões não só do Brasil, mas também mundiais aí, de tendências. Então, é um prazer estar com você aí, Alexandre, uma boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado por aceitar o convite, te agradeço antecipadamente aí também.
Obrigado, Kits, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Realmente é uma tarde especial, como você começou falando, enfim, ansioso no bom sentido para todas as discussões que vão vir aí. Legal. Começando então, pessoal, eu vou seguir uma ordem aqui de a gente começar com o João, até pela ordem de apresentação. Então, acho que eu vou seguir esse rito e ao final também vou trazer algumas percepções do escritório Lacerda Diniz e Sena nessa preparação dos seus clientes e parceiros para que a gente possa realmente, né, incentivar a inovação e trazer benefícios aí para os nossos clientes. Numa linha muito prática, né, o nosso evento busca sempre trocar experiências, então a gente buscou pessoas do nosso relacionamento que realmente possam agregar no processo de inovação como um todo. A gente fazer um bate-papo aqui realmente bastante leve, solto, e deixar vocês bem à vontade aí no seguinte sentido de poderem interagir com os nossos convidados aí, com nossos convidados palestrantes com perguntas. A gente vai consolidar todas as perguntas e ao final, para a gente ter uma dinâmica fluida, faremos as perguntas direcionadas aos nossos participantes. Então fiquem com a clareza, né, de todos aqui participantes, já agradecendo a presença de todos, da possibilidade de interação via o chat da nossa live. Consolidaremos as perguntas e as faremos ao final da nossa interação aqui. Desde já agradeço e deixo a palavra aí com o João para começar realmente nesse nosso evento aí, que tenho também uma expectativa de que vai ser bem legal. Legal, bacana, Kits. Vamos lá, turma. É um bate-papo, né? Aprendizado mútuo aqui com todos vocês. Vou passar um pouco da experiência prática do que eu venho vivenciando em relação ao tema inovação, em relação ao tema da lei do bem, e iniciando pelo Grupo Pardini, né? O Grupo Pardini é uma companhia já com mais de 60 anos de vida e que, historicamente, sempre trouxe, junto com a sua cultura, o lado inovador. Então, a gente sempre foi visto e reconhecido pelo mercado com ações disruptivas, ações incrementais, e que sempre nos colocaram na vanguarda em relação ao assunto, a esse tipo de assunto. Ultimamente, ano passado, a gente conquistou aí 3 prêmios relacionados à inovação, um do valor econômico em healthcare, né? O outro foi pela IT Media, o outro pela Price, e teve um também da 100 Open 100 Startups. Então, a gente tem isso no nosso DNA, no sangue. E eu acho que vai ter tempo para a gente falar aqui de alguns exemplos, que, né, talvez na segunda rodada a gente explore mais exemplos práticos de coisas que a gente vem fazendo, de projetos que a gente vem fazendo e utilizando a lei do bem, na maior parte deles, para incentivar, né, e criar cada vez mais essa cultura de inovação. Esse ano passado, a gente veio investindo em torno de 5 milhões em relação a incentivos fiscais, em torno de 5 milhões. Esse ano vai ser um valor mais considerável em relação a incentivos fiscais que a gente vem recebendo. Projetos diversos, desde produção, desde serviços, enfim, aumentando sempre e pensando na produtividade e na competitividade da companhia. E eu tenho vários exemplos para dar para vocês, exemplos práticos de projetos que vêm inovando o mercado, vêm inovando a forma de relacionar as nossas bandeiras do grupo com os nossos clientes. E nesse início eu só queria chamar a atenção para esse assunto, né? Uma visão mais macro, uma visão mais big picture, se todos estão enxergando um momento especial que a gente vem passando em relação a esse tema, principalmente em relação a 2 pilares que eu gostaria de frisar. Um pilar diz respeito à própria conceituação de inovação, né? Do que é inovar, né? E eu sempre trago 5 exemplos mais tradicionais comigo, já descendo mais da estratosfera, né? Que é inovação, está lá no céu, está lá na nuvem, descendo mais para a realidade nossa, que a gente pode inovar de várias maneiras, mas basicamente no que eu acredito, nova forma de produto, nova forma de negócio, de serviços, nova fonte de receita, dinheiro novo entrando na companhia,
novo sistema produtivo e uma nova forma de engajar clientes. Então, eu acredito nesses cinco tipos de inovação. E aí você pode trabalhar tanto de uma forma mais conservadora, né, mais tradicional, mais incremental, como de forma disruptiva. E esse último tópico que eu falei, né, eu falei de serviço, falei de negócio, novo modelo de negócio, falei de nova fonte de renda, falei de sistema de produção, novo sistema de produção, e falei uma nova forma de engajar cliente. E aí, nesse último tópico de engajamento do cliente, é que eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade de inovar. O advento da pandemia antecipou aí, no mínimo 5 anos, o que as empresas estavam pensando em fazer em relação a investimento na transformação digital. Então, a gente vem ouvindo muito falar disso, e eu acredito que é uma forma de inovação, que é engajar o cliente. Então, quem começa pela tecnologia, pelo ferramental, para depois chegar no cliente, são as empresas que não vão conseguir inovar de maneira consistente, porque o ponto de partida da transformação digital não é tecnológico. O ponto de partida da transformação digital e logicamente, de inovar com novos produtos, serviços, relacionamentos e formas de engajamento, é a partir do cliente, é a partir de uma cultura centrada no cliente. E isso é muito difícil. Falar isso parece muito óbvio. Não, mas é óbvio, parece muito óbvio. Colocar no PowerPoint é muito simples, mas realmente tratar o cliente no centro das decisões da companhia é muito difícil, é muito complicado. Exige uma mudança de cultura tecnicista na maioria das grandes organizações, uma cultura hierárquica, rígida, tradicional, para uma cultura completamente diferente, né? Uma cultura onde as decisões partem de fora para dentro da organização. Isso é interessante, né? E não mais de dentro para fora. Então, eu sempre, quando eu falo desse assunto, eu prego uma coisa que eu acho essencial, que é a palavra humildade, sabe? Porque as grandes companhias, organizações vencedoras há décadas, sempre achando que sabem o que o cliente quer, e as decisões sempre partindo de dentro para fora. E aí, quando a gente realmente coloca na prática essa inovação de ouvir o cliente, a gente tem surpresas grandiosas, surpresas grandiosas. Você achava que o problema era o A e o B, você descobre que o problema não é o A e o B, o problema é o C e o D, completamente do que você imaginava. Então, mais do que nunca, inovar está em ter uma ouvidoria genuína do seu cliente. É ir a campo, é literalmente ir a campo, escutar o seu cliente, trazer o dever de casa, começar desenvolvimento de protótipos, começar desenvolvimento de produtos mínimos viáveis num curto período de tempo, voltar a campo, validar se aquele produto ou serviço criado realmente era aquilo que ele queria, e aí sim fazer o desenvolvimento de início ao fim. Ou seja, é algo que se faz com lastro, é algo que se faz com propósito, é algo que se faz fazendo dessa maneira, é algo que vai trazer necessariamente valuation para a companhia, engajamento dos seus clientes e, consequentemente, retorno financeiro. O Pardini é uma empresa listada em bolsa, os investimentos são muito bem analisados, os investidores, que podem ser, inclusive, todos nós, pessoas físicas que investem ali o nosso dinheiro nas companhias, tem que ter essa credibilidade, que a companhia está investindo em algo certo, em algo que vai trazer retorno, tanto qualitativo quanto quantitativo. Então, eu gosto muito dessa última pegada da inovação como nova forma de engajamento do cliente. E o assunto está muito no hype nesse momento, né? Então, somente um pouco de atenção de não partir da tecnologia e sim partir do cliente. O primeiro passo é o cliente dessa transformação. A ferramenta, a tecnologia vai ser meio, simplesmente meio e nunca fim. Apesar de eu ser da área de tecnologia, eu tenho sempre um pé atrás em relação a isso, de não se investir mais do que se precisa, ou pior, investir em projetos errados. Seu tempo e o seu dinheiro indo numa direção contrária ao que o seu cliente realmente almeja, ao que o seu cliente realmente entende que é dor, que é atrito. Eu gosto muito da palavra atrito. A diminuição
do atrito entre você, sua companhia e os seus clientes. Então, acredito que essa forma de inovar está bastante em alta e não tenho dúvida de que as companhias estão olhando muito para isso. E uma prova viva disso, olha que interessante, né? Lembrei disso quando eu falei que as companhias estão olhando isso. Olha que interessante. Peguem aí as grandes empresas de tecnologias do mundo. Apple, Microsoft, Google, Facebook, qualquer que seja essas grandes empresas do mundo. E observem os investimentos que elas vêm fazendo. Tecnologia é o que elas mais têm. Não sobra, está sobrando tecnologia lá. Ferramental é o que elas mais têm, está sobrando também. Mas observem os movimentos que elas vêm fazendo. Elas vêm atacando, não é no primeiro momento, as ferramentas tecnológicas. Elas atacam o quê? Mercados que possuem muitos problemas e atritos de relacionamento na cadeia, onde o cliente não navega de forma fluida em toda a cadeia daquele ramo de negócio, onde existe muito atrito, onde existe dispersão, onde existe problemas. Então, ela está tentando o quê? Consertar isso, diminuir esses atritos. Então, ela entra num negócio onde existe o quê? Problema, onde existe problema. E o ferramental tecnológico é o quê? É consequência. Então, o Uber, né? Vamos pegar o Uber. O Uber, vamos fazer um aplicativo, que o aplicativo vai fazer tudo acontecer. Não. Qual que foi o primeiro problema identificado? Falta de transporte, de mobilidade urbana. Foi a falta de mobilidade urbana. Tinham poucos táxis, muitos clientes, o preço era caro, o tipo de cobrança não era justa, a transparência não existia tanto no relacionamento, e isso era problema. A partir desse problema identificado, vamos utilizar o quê? Tecnologia. E aí criou-se uma plataforma tecnológica que une esses dois players de uma maneira muito mais transparente, muito mais simples, muito mais disponível, muito mais amigável, ou seja, atacou-se o problema, não atacou-se a tecnologia em primeiro lugar. E, então, esse era um pilar que eu gostaria nessa introdução de chamar a atenção para a gente ter essa consciência, né, de inovar certo, de inovar naquilo que realmente é problema, de fazer o projeto certo. E o outro tópico, que eu considero não menos importante, aí é mais de política federal, que eu gostaria de falar, que diz respeito também ao advento da pandemia, né? Não sei se todos pensaram nisso, mas a gente já começa a ver, enxergar nas políticas governamentais dos países um certo tipo de protecionismo à indústria local. A gente está vendo isso com as vacinas. É o exemplo mais clássico, melhor do que isso não existe. Ou seja, um protecionismo muito grande de eu detenho a produção, eu detenho o conhecimento, primeiro para mim, se sobrar, né, para você. A gente está vendo isso. Então, isso tende, na minha opinião, tá? É opinião minha. Eu acho que esse tipo de protecionismo, esse tipo de nacionalismo, tende a continuar nos próximos anos. Essa proteção ali interna de bens, produtos, serviços nacionalizados. E qual seria a consequência desse fato? Isso é um fato, na minha opinião, que está acontecendo, já está acontecendo. A consequência disso seria o quê? Todos esses países, os governos, terem atenção a esse tipo de movimento e voltar a investir fortemente na educação e em pesquisa e desenvolvimento. P&D hoje no Brasil está muito solto, está muito abandonado, as universidades federais recebendo cada vez menos apoios, incubadoras, menos apoio, startups, menos apoios. Isso tudo vai contra o quê? Vai contra a inovação. Então, eu acredito que uma estruturação desse programa nacional de pesquisa e desenvolvimento seria essencial para a competitividade e para a produtividade do Brasil como nação, do Brasil criando riqueza. E aí vai passar pela lei do bem, necessariamente passa pela lei do bem. Quem sabe maiores incentivos ainda fiscais dos já existentes pode motivar essa indústria a se renovar,
aos empreendedores que estão hoje nas faculdades terem mais apreço a isso, sempre pensando em produtividade, sempre pensando em fazer mais com menos. Isso é ganho para o Brasil, isso é ganho para o país. Necessariamente também passando por N outros tipos de financiamento que o governo pode ajudar essas universidades, esses empreendedores, essas startups. Então, fica aqui uma provocação inicial de alerta em relação ao momento que a gente vive em todos os países do mundo, principalmente em função do advento da pandemia, e que, se o governo não ajudar também a empreendedores, universidades, startups, a gente pode ter um grave problema. A gente já vem tendo, você já vem notando o apagão de mão de obra que a gente vem tendo, né? Isso é um dos efeitos do não investimento em inovação. Isso é um dos efeitos. A gente vai ter problemas cada vez maiores e que vão afetar classicamente, claramente o Brasil no índice de competitividade de todos os países. Que nem a gente acabou de sair um índice de competitividade. O Brasil caiu não sei quantas posições. Então, no mercado cada vez mais protecionista, se não ocorrer esse tipo de incentivo, que vai passar pelo tema da nossa palestra de hoje, que é a Lei do Bem, o Brasil vai ficar cada vez mais, infelizmente, cada vez mais para trás. Bom, aqui de introdução eu queria fazer esses dois tipos de abordagem, e aí a gente vai continuando aí quando voltar na minha vez. Legal, João. Muito obrigado. Acho que você trouxe pontos essenciais aí para essa discussão. Acho que esse cerne do entendimento do que é, de fato, inovação e como atacar, né, quem pretende inovar, como tratar isso, eu acho que você trouxe de uma forma muito precisa a necessidade e não a tecnologia, né? Muitas vezes as pessoas ficam ali quebrando a cabeça, né, tecnicamente para desenvolver alguma coisa sem pensar na aplicabilidade. Então, você tem um grande investimento em algo que pode ser maravilhoso, mas qual que vai ser a usabilidade disso, né? Qual que vai ser a aplicabilidade? Qual que vai ser a disrupção que isso vai trazer? Porque às vezes nem sempre, né, a inovação ela precisa ser disruptiva, né? Que também eu acredito que é uma confusão que acontece hoje, né? A inovação, ela vem para solucionar problemas. Eu acho que eu tinha isso um pouco claro na minha cabeça, mas escutando isso, né, saindo aí, você falando um pouquinho sobre isso, faz mais sentido ainda, né, realmente reforça um conceito que eu tinha também. Muito legal. Bom, já vou passar a palavra lá para o Cruz, porque eu acho que a gente consegue fazer esse bate-bola de forma mais fluida aí. Cruz, tá contigo, cara. Cara, não sei se você reparou, minha conexão caiu aqui, eu conectei pelo celular. Vamos lá, vocês estão escutando bem? A inovação aí, João, peguei sua fala, cara, falar depois do João é complicado. É uma experiência, uma bagagem gigante, professor. Então, estava lembrando aqui, eu saí na semana passada de um planejamento estratégico, né, e a gente falou muito sobre essa questão de inovação, e uma das coisas que eu ouvi muito, né, foi isso que o João pontuou. A TI, ela é meio, né, às vezes as pessoas, elas cobram inovação, tem que sair da área de TI, não, mas a TI é um meio. Mas obrigado, Kits, pelo convite. Vou falar aqui um pouco, eu sou da Patrus Transportes, para quem não me conhece. Patrus é uma empresa de transportadora, ela está no Brasil todo, é uma empresa com quase 50 anos, em torno aí de 84 filiais, a gente atende mais de 6 mil municípios, tá? São 13 milhões de entregas no ano, né? A gente tem mais de 4 mil clientes, para quem não conhece a Patrus. E aí, quando a gente fala de uma transportadora, a gente imagina que a transportadora ela não investe, né, em tecnologia, pelo contrário. Quando eu fui para a Patrus, tem, né, menos de um ano, e eu fui ver a importância, né, da inovação no transporte rodoviário, né, principalmente colocando o seguinte: hoje os nossos clientes eles são muito exigentes, né, eles estão querendo entregas mais rápidas, né, e com um frete
né, mais barato. Então, o tempo todo, a gente tem que pensar em reinventar, né, automatizar a produção. Então, a gente fala muito de inovação. E inovação na Patrus, ela está no sangue, né, do presidente, do vice-presidente, que são é a segunda geração. Então, quando a gente pega o a área de projetos da Patrus, a gente vê lá uma quantidade enorme de projetos tocados, de melhoria, para assim, trazer retorno, né, para a companhia, para melhorar o processo, para melhorar o fluxo. E aí, quando, né, a diretoria, a gente para olhar o que a gente está fazendo de inovação, a gente tem que sempre estar na frente dos concorrentes, porque senão você vai ser mais um, você fica no meio do caminho, você morre, né? As empresas estão todas ali correndo, você vê, quando você para, o João estava falando, né? Eu estava aqui pensando, quantas empresas que ficaram para trás porque não inovaram, né? Quantas empresas novas, né, estão aí, a própria Uber, né, empresas que estão procurando cada dia mais inovar, são startups, igual no começo estava conversando com o Federico aí, que está aí também, que estão iniciando, trazendo soluções, né, e que a gente tem que estar olhando para o futuro. Eu falando de TI, né, como um todo, a TI, ela tem que ser um alicerce, né, para a companhia. A TI, ela tem que ter um olhar estratégico, né, e quando eu falo de estratégia de inovação, né, a gente tem que estar ali discutindo o crescimento do negócio, né, porque a companhia, ela depende. Teve um dia desse que eu estava conversando com a minha equipe e a gente estava falando o seguinte, hoje, olha para o seu lado e vê se existe alguma área que não depende de TI. Então, qualquer área hoje depende de TI, qualquer área hoje, né, cada um ela vem com uma ideia, acha que é inovação, né, e a gente tem que tomar cuidado, até pegando um gancho de novo no que o João falou, é para não inovar errado. Inovação é caro, né, acaba sendo caro, né, então a gente tem que tomar cuidado para a gente não inovar errado, a gente não ir pelo caminho errado. E hoje a gente tem que atender a área operacional, né, uma pirâmide. Tem a área operacional, a tática e a estratégica. A gente tem que estar olhando o tempo todo para as três áreas, né? Eu falo que é carregando nas duas mãos. E eu falo o seguinte, a estratégia de inovação, ela tem que traduzir a missão, a visão e a estratégia corporativa, né? E iniciativas para trazer resultados desejáveis e de impacto, né? A gente tem que impactar, as nossas entregas, elas têm que ter um impacto para a companhia. Ela tem que gerar valor, né? Porque quando você gera valor, você traz resultado positivo. Então, são duas coisas que eu falo, quando a gente traz um produto novo, né, o pessoal fala muito de MVP, né, e de inovação, a gente tem que trazer resultado positivo e otimizar a produção, falando muito em cima do que eu vivo hoje, tá? O que a lei do bem, né, ela está fazendo dentro da Patrus? Ela está acelerando mais, né, o processo de inovação. Como eu sou novo na Patrus, eu até conversei com a parte contábil, fiscal, para entender um pouco. A lei, provavelmente o Kitts vai falar, né, sobre a lei do bem, mas ela não nasceu hoje, né, e a gente escuta falar muito na lei do bem agora, né, mas a lei do bem, ela é antiga, e na Patrus já se tentou, eu acho que 2013, 2014,
usar a lei do bem, acabou que era muito difícil, não tinha empresas, né, para apoiar, hoje tem as consultorias, né, e a gente voltou a falar sobre a lei do bem. Pra vocês terem ideia, no ano de 2020, nós levantamos em torno de 30 projetos, tá? Porque, se eu falar besteira, o que você me corrige, a lei do bem, ela não é só para inovação, né? Então, nós levantamos 30 projetos, e são 30 projetos que nós estamos avaliando, né? Nós estamos fazendo levantamento, né, documentação, porque você tem que levantar aí pessoas, FTE, né, que é pessoas, quantas pessoas que você está utilizando para que projeto, quantas horas foram consumidas. Então, tem uma série de levantamentos e que a gente está fazendo esse papel agora, para quê? Para a gente ser beneficiado, né, com a lei do bem. Eu sei que quando a gente faz um investimento, vou pegar 2 projetos que eu estou tocando hoje, grandes na Patrus, que, né, isso já é público, é uma plataforma, né, que ela está sendo desenvolvida, e um projeto de inteligência de dados. Hoje, para vocês terem ideia, a gente pensa em todas as rotas, né, de caminhão. Às vezes a gente manda um caminhão para o Espírito Santo, o caminhão ele volta vazio. Então a gente está começando a estudar os dados, ver potenciais clientes próximos ali para um caminhão não voltar vazio, né? E esse projeto é um projeto que a gente está, né, com o processo para poder ser utilizado pela lei do bem, né? Tem um projeto de automação também, que foi antigamente as nossas cargas dentro do galpão, né? Ela era feita manual, e aí no ano passado teve automatização desse processo. Então ele também é considerado uma inovação. Estamos fazendo o levantamento, né, para poder utilizar a lei do bem. Então, hoje não existe aquela empresa que ela fique parada no tempo, sem inovar. Você vê que, apesar, né, de ser caro, apesar de todas as dificuldades que nós temos, existe, né, igual, benefícios também, que eu acho que o governo ele deveria ajudar mais, mas aí já existe alguns, mas a empresa, a companhia também, ela tem que fazer, ela tem que, porque senão vai ficar para trás. Eu vou passar um pouco aqui os números que a Patrus esse ano, não números financeiros, mas de projetos, né, que a gente está tocando e que são importantes, né? A gente chegou a uma conclusão que, igual eu falei no início, se a gente não investir, se a gente não caminhar, a gente fica para trás, né? Hoje a Patrus é uma das maiores transportadoras do Brasil, e a área de inovação nossa é uma área que a gente está construindo, não é uma área igual hoje o próprio já tem alguns anos, mas a Patrus, apesar de ter uma área de inovação nova, nós já conseguimos entregar muita coisa. A gente está, assim, com fome, né, de entregar novos projetos, e pra vocês terem ideia, hoje a gente está tô olhando aqui, a gente está com mais ou menos 39 projetos em andamento. Então, quando você para pensar, você fala assim, poxa, não é uma empresa de segmento bancário, não é na área de saúde, mas a gente está pensando que é o seguinte, nós não podemos ficar para trás, né? Então, qualquer empresa hoje em dia, ela tem que pensar em inovação, ela tem que estar pensando na frente de todo mundo. Mais uma vez, inovação não é só TI, TI é o meio, inovação, ela tem que vir das áreas, a gente como TI, falando de TI, eu tenho que escutar os usuários,
às vezes uma ideia, né, um projeto de inovação, ele sai do cara que está lá carregando uma caixa. Então, é bom você escutar seu usuário, né, porque ele que sabe do dia a dia, traz para o comitê, vamos estudar, vamos ver o que a gente precisa, vamos montar, né, um fator importante, né, eu acho que as empresas têm que ter um comitê de inovação. Esse comitê de inovação, ele tem que estar numa parte estratégica, ele tem que estar lá em cima na pirâmide. Eu falo, né, essa semana eu até discuti isso no nosso comitê, trazer às vezes pessoas com o olhar de fora, né, isso é muito importante, né, por quê? Para você não investir errado, né. Então, Kitts, eu vou, né, quando a gente, segunda rodada aí, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, a gente entra mais no assunto. Obrigado. Muito obrigado, Cruz. Muito bacana ter essa perspectiva um pouquinho mais prática aí da Patrus. Acho que realmente esse número de 39 projetos mostra claramente que é uma empresa que está se dedicando à inovação. Não à toa é uma das líderes de mercado, né? Conhecemos bem aí o que a Patrus representa dentro do seu segmento. Então, é muito bacana entender, né, que muitas vezes também a liderança ela não necessariamente só no empenho, mas também no investimento, né, que isso transforma realmente resultado, né? Você falou muito bem, né? O valor agregado que traz resultado, né? E aí, de certa forma, também para as empresas, dentro da perspectiva que a gente tem dentro, né, da própria concepção financeira, a concepção fiscal, a concepção da gestão mesmo, né, por trás da companhia, e foi um pouco essa visão que a gente buscou trazer aí com o convite e, obviamente, pela aceitação do Sandoval, ter essa perspectiva de, para quem está um pouco mais, obviamente, né, como você falou, toda a área tem que pensar em inovação. Eu acredito que o Alexandre também tem alguns projetos aí de condução de inovação, né, que estejam sob a responsabilidade dele, mas principalmente quando a gente fala na questão da gestão, da visão e do controle, né, realmente dos gastos, em como realmente fazer uma aplicação do investimento de forma direcionada e correta, não só pela gestão do processo de inovação, mas também para fins de controle, né, e realmente a empresa, né, o João mencionou muito bem, né, o Pardini está aí para quem quiser comprar, né, uma ação, né, o Pardini tem a sua negociação em bolsa, é uma empresa realmente que traz muito valor no mercado. Então, realmente, se começar a ter muito gasto com a inovação e o resultado não aparecer, isso também afasta realmente o valor de mercado. Então, hoje é um desafio, de fato, trazer essa concepção de valorização, né, pela inovação e realmente gerar resultado. Então, isso é um desafio muito legal. Nessa linha, eu aproveito para mencionar 2 artigos que foram produzidos aí pela equipe do Lacerda, Diniz e Sena. São as pessoas que, junto comigo, compõem, né, a equipe direcionada para projetos de inovação e incentivos à Lei do Bem. A gente trouxe 2 perspectivas mais práticas, em que a gente fala um pouquinho do que é o benefício, a própria Lei do Bem, como o próprio Cruz mencionou aí alguns exemplos, e a sua visão da Lei do Bem. A gente trouxe um detalhamento um pouquinho mais técnico, como eu disse, a ideia aqui no evento é sempre ter um bate-papo mais leve, descontraído e com ideias, né? E eventualmente muitas pessoas que podem estar tendo ideias de inovação para suas próprias empresas, companhias e eventualmente negócios, né? Inovação não tem tamanho, não tem distinção, inovação é inovação, né? Problema é problema. Então, gostei muito dessa parte que o João falou, de que a gente busca inovação para a solução de problemas. Esse é o caminho, né, que eu acho que tem que ser a força motriz da inovação. E trazemos também essa visão até da perspectiva de como, né, a própria visão de resultado da empresa, na perspectiva contábil também, ela se apresenta na formação de um ativo e não de uma despesa, né, que é incorporada ao resultado da empresa, a possibilidade realmente desse investimento agregar enquanto um bem, né, que vai gerar benefícios futuros para a empresa, né, não só pela própria manutenção de liderança de mercado, eventualmente o alcance de uma liderança de mercado, mas também a sua manutenção enquanto empresa, enquanto negócio. Então, mais uma vez aí, conto com o apoio de mais uma fera, que é o Alexandre Presel Sandoval. Fica aí à vontade, meu amigo, segue o jogo aí. Obrigado.
Obrigado, Kits, pela palavra. Eu acho que eu vou começar falando um pouquinho da Novo, até porque eu brinco que há 10 anos atrás era uma boa notícia você nunca ter ouvido falar da Novo Nordisk, e hoje em dia significa que provavelmente você não está acompanhando muito o mercado se você nunca ouviu falar da Novo Nordisk. A Novo é uma farmacêutica dinamarquesa no tratamento de obesidade, diabetes e também de hemofilia. Então, basicamente, doenças crônicas. No Brasil, a gente tem duas entidades, juntas tem uma receita ali de mais ou menos 2 bilhões de reais anual combinada. E uma dessas unidades que nós temos é uma fábrica de produção de insulina que fica em Montes Claros, aí no norte de Minas, que pouquíssima gente sabe, mas essa fábrica produz 15% de toda a insulina consumida no mundo. Então, a gente brinca que Montes Claros até é uma região seca, que nem tem água, mas produz mesmo assim insulina para 15% de todos os pacientes do mundo. E, além disso, exporta 25% de toda a produção farmacêutica do Brasil, atualmente, e é pelo 4º ano consecutivo a farmacêutica que mais cresce no país. Então, enfim, e trazendo um pouco para o assunto do dia, que é a inovação, eu costumo falar que inovação na indústria farmacêutica tem muito a ver com a própria existência da indústria, a ver com a capacidade daquela companhia de gerar receita. E por que eu falo isso? Porque, basicamente, quando o paciente vai comprar o remédio, na maioria dos casos, o paciente quer aquele melhor medicamento. Saúde não é algo que geralmente as pessoas brincam e falam, deixa eu comprar um mais ou menos ali que já deve resolver. Principalmente quando você está falando do tratamento de doença como diabetes, como você está falando do tratamento de doença como hemofilia. A pessoa, ela quer ir realmente ali no mais top, no melhor que tem. Então, por isso que pesquisa clínica, P&D em farmacêutica é totalmente ligada ao negócio. Então, enfim, é totalmente ligado à sua capacidade de gerar receita, porque quanto melhor você tiver a pesquisa clínica, melhor tende a ser seu medicamento e melhor tende a ser a sua capacidade de gerar receita. Eu estava fazendo uma reflexão enquanto o João falava, que eu achei bem interessante, quando ele falava em questão do foco no cliente. E a gente tem uma molécula que chama semaglutida, que ganhou recentemente assim, deve ter uns 5 anos, o Nobel de Ciência. A cientista da Novo Nordisk que criou essa molécula ganhou o Nobel de Ciência. E é uma molécula usada no tratamento de diabetes. E hoje em dia a gente vai estar para lançar um medicamento que a pessoa toma o remédio para diabetes uma vez por semana, via oral. Hoje em dia, só para trazer para vocês, geralmente é uma caneta que a pessoa se injeta insulina na barriga. A gente vai trazer esse remédio via oral uma vez por semana. Aí a gente chegou e pensou, poxa, legal, a gente já está conseguindo fazer uma vez por semana. Por que a gente não faz um medicamento para uma vez por mês? Começamos a investir em pesquisa clínica disso e fomos ouvir o cliente, fomos ouvir o paciente. Por incrível que pareça, o feedback dos pacientes foi extremamente negativo. E por que o feedback foi extremamente negativo? E eu fiz mais ou menos essa mesma cara também quando me foi apresentado o Kits. E o feedback foi negativo porque o paciente falou, se eu tomar o medicamento só uma vez por mês, eu esqueço que eu sou doente. Então, eu esqueço de todos os outros controles alimentares e de estilo de vida que eu também tenho que ter no tratamento da minha condição. Então, assim, eu achei um ponto interessantíssimo, porque na nossa cabeça eu acho que traz, assim, ponto prático muito claro do que o João falou. Na nossa cabeça é lógico, óbvio, se eu posso tomar um remédio só uma vez por mês ao invés de uma vez por semana, por que não? Mas aí não, quando a gente realmente foi ouvir o cliente, foi ouvir o paciente, a gente viu que o ponto de vista realmente não era esse. Como o Kit já falou, diferentemente do João e do Luiz, meu background até inicialmente era EdTech, eu ainda falo que, enfim, hoje em dia eu tenho um escopo de financeiro quase todo a nível América Latina, mas minha raiz, meu background, onde eu comecei é dentro da área tributária mesmo. E eu diria que, trazendo um pouco para o discurso mais para a área financeira tributária, e eu estou totalmente de acordo quando o Luiz e o João falam que inovação é muito além de robotização, é muito além de automatização, transformação digital vai muito além de automatização, mas eu ainda acho que quando a gente pensa numa área tributária e numa área financeira, ainda está um pouco ligado à questão de automatização de processos, a você fazer mais rápido, você garantir a qualidade das suas entregas e coisas assim. E eu tenho um exemplo que eu gosto muito de dar também,
que era o exemplo mais ou menos ali no começo da década de 90, quando o homem começou a ter essa questão da automatização e interação com os robôs. Diana, se você puder silenciar, por favor, Diana. Acho que já silenciou aqui, a gente já controlou aqui. Beleza, obrigado. É porque eu estava com retorno. Mas, enfim, voltando pro exemplo, mais ou menos ali na década de 90, tiveram toda aquela corrida dos xadrezes, dos jogadores de xadrez jogando contra os supercomputadores. E naquela época, ficou muito na dúvida se ali o humano versus a máquina, né? Ficou muito naquele desafio. Quem que é melhor, o humano ou a máquina? E tinha um russo, que eu esqueci o nome, que era o campeão mundial, não perdia para ninguém e foi jogar com a máquina. Jogou uma vez, perdeu, jogou duas, perdeu, jogou três, ganhou, jogou a quarta vez, empatou. Na quinta vez ele ganhou de novo e falou, nunca mais jogo com uma máquina. E desde então as universidades americanas elas entraram numa linha de raciocínio de cada um produzir o seu robô de xadrez para competir entre elas. Olha como minha universidade é mais inovadora, eu tenho um robô de xadrez mais legal e tudo. O meu robô de xadrez ganha do seu. E aí depois disso eles foram começando a perceber que o setup mais vencedor de todos não era nem só o humano fodão, como o caso do russo, nem só o computador. Era uma combinação humana com máquina. E era basicamente, e eles começaram a ver que quem foi ganhando foi quando você colocava o mestre de xadrez para receber a sugestão de input de uma máquina extremamente especializada e aí sim avaliar se ele ia fazer aquele movimento ou não. E eu acho que pelo menos para a área financeira, para a área tributária, isso é muito inerente ao que eu vejo no futuro. Como eu disse, eu sou um privilegiado de trabalhar numa empresa onde o negócio cresce assim, mais de duplo dígito, como a gente fala anualmente, né? Mas eu também tenho um desafio muito grande, que ao mesmo tempo que o meu negócio cresce muito, eu tenho um direcionamento muito claro do CEO aqui da América Latina, que eu não vou ter mais pessoas dentro do meu time para trabalhar ou para fazer o que a gente tem que fazer. Então, como que eu faço isso? Como que eu sou um parceiro de negócio? Como que eu continuo suportando o meu negócio? Lembrando que esse negócio cresce pelo menos 10% a cada ano, sem ter mais gente. Então, até em linha com essa linha de digital, a gente lançou um projeto esse ano, a todo nível América Latina, em que nós estamos contando com um parceiro que ele está avaliando processo por processo que nós fazemos em cada um dos países e vai dar recomendações também de digital, de automatização, de robotização, eventualmente até de uma inovação ali que a gente possa fazer dentro da área tributária. Então, eu acho que isso é bem legal, porque traz também a questão da gente fazer mais com menos, e também o perfil do profissional da área tributária, da área financeira, eu vejo muito, cada vez mais, deixando de ser aquele perfil da pessoa com conhecimento extremamente técnico e passando a ser um perfil de parceiro de negócio. E dentro da parceria de negócio, você tem que entender, por exemplo, de lei do bem. Você tem que entender, por exemplo, de P&D. E aí, como que você vai entender de lei do bem? Como você vai entender de P&D? Não é só saber o texto da lei lá, da lei do bem de 2005. Vai muito além disso. Você tem que conhecer o seu negócio, você tem que estar ativamente no seu negócio. Você tem que participar dos projetos de inovação para poder olhar para aquilo com uma pegada financeira e ter certeza que ali você está maximizando todos os benefícios tributários que a gente consegue. Falando um pouquinho de lei do bem e trazendo um pouquinho para o comentário de protecionismo ou nacionalismo do João, eu concordo, isso é uma tendência mundial. Eu que trabalho com vários países, eu vejo que cada vez mais os países lançam novas leis de P&D, novas leis para tentar trazer o conhecimento e a gestão de conhecimento lá. E por que isso, gente? Eu acho que, enfim, nem precisa falar, isso é muito claro para todo mundo, mas é interessante para os países trazer o conhecimento, trazer a geração de conhecimento para aquele país, porque a partir do momento que você tem ali o conhecimento, a geração do conhecimento, a patente de um certo produto naquele país, você garante uma receita muito grande dentro daquele produto, daquele futuro, das consequências daquela descoberta para aquela nação. E eu brinco que a Dinamarca, para mim, é um exemplo muito claro para isso. Como eu comentei com vocês, eu trabalho numa empresa dinamarquesa que é, sim, disparado a maior empresa dinamarquesa. O que a gente paga de imposto lá é responsável por 35% que tudo que a Dinamarca coleta de imposto.
Eu brinco que a Dinamarca é um país muito pequeno, eles têm mais ou menos 5 milhões de pessoas, então em termos de pessoas eles estão assim praticamente aí pau a pau com a população de BH, mas é um país extremamente desenvolvido exatamente por isso, porque lá desde os primórdios eles foram vendo o benefício da inovação. Eles foram vendo que eles não iam conseguir competir com grandes países em questão do volume de mão de obra, em questão de volume de produção, então eles tinham que ser mais eficientes. Então, desde aí, eles começaram a investir em universidades, em pesquisas. Inclusive, a insulina foi inventada no Canadá, mas foi inventada em parceria com o dinamarquês. E foi dessa invenção que foi fundada a Novo Nordisk, lá em 1900 e pouco. Então, enfim, eu acho que muita coisa para falar e talvez um comentário, como último comentário, trazendo um pouco da minha impressão pessoal de lei do bem e também trazendo para um conceito internacional. Eu acho que a lei do bem, sim, ela é muito benéfica no sentido de trazer para o Brasil e fomentar o ambiente de inovação, de fomentar um ambiente de, enfim, que você vai ser beneficiado por fazer pesquisas no Brasil. E eu acho que isso aí também é interessante, porque até voltando a falar de farmacêutica, a gente obviamente ganha muito pelos produtos que a gente lança, mas a gente tem um desenvolvimento gigantesco de pesquisas clínicas de medicamentos que nunca chegam à prateleira. E isso também é um custo gigantesco para nós como indústria. Então, enfim, eu gosto muito da lei do bem, porque ela te remunera, de certa forma, por qualquer tipo de pesquisa clínica. Mas talvez levantando a bola e talvez fazendo uma crítica mesmo a ela tem um conceito de inovação muito mais amplo do que o que eu vejo nos outros países. Ao passo que, algumas vezes, uma mera reformulação ou manutenção, eventualmente, de uma linha de produção já te traz o benefício tributário. Coisas que eu garanto para vocês, em países como Estados Unidos, Dinamarca, até na China, não é o mesmo. E eu posso falar isso para vocês com propriedade, porque ano passado eu fui responsável por um projeto de P&D global na Novo Nordisk, nem só pela América Latina, mas a nível global. Então, enfim, a lei brasileira, o pessoal chega a estranhar, quando você conta para eles que eventualmente manutenção de uma linha de produção no Brasil dá benefício de P&D, eles chegam a duvidar de você e falam, não, mas não faz sentido. Eles chegam até a achar se você está passando a informação certa para a matriz, de verdade. De tanto que é tipo assim, não, mas não faz sentido, é uma mera manutenção. Eu não estou fazendo nenhuma pesquisa, nenhum desenvolvimento, eu simplesmente estou trazendo um novo produto para ir. Então, enfim, eu acho que tem muitas reflexões. É lógico que, do ponto de vista fiscal / tributário, isso é um baita incentivo também, mas pensando pela lógica legislativa em si, eu realmente acho que o Brasil, talvez até por ter demorado por lançar essa lei com incentivos à pesquisa e desenvolvimento, quando lançou ela de uma forma um pouco exagerada. No sentido de foi tentar trazer tudo para cá, tipo assim, largamos atrasado, então vamos tentar compensar e trazer o máximo de coisas que a gente consegue. Eu acho que trouxe um escopo até extremamente abrangente, que aí eu entro, enfim, se talvez aí pensando um pouco até do lado do governo, que o Kits me conhece melhor, é zero meu perfil, eu sou super a favor de iniciativa privada e planejamentos tributários ousados, mas eu acho que nesse ponto, pensando um pouco no governo, eu acho que o governo está ali, talvez até abrindo mão de uma arrecadaçãozinha mesmo. Mas inicialmente era isso, Kits, eu tenho certeza que o papo já começou muito bom, vai desenvolver para algo melhor ainda, até pelas palavras iniciais do João e do Luiz. Então, vamos tocando aí e estamos aí animados para continuar. Legal, Alexandre, muito obrigado. Realmente são palavras e traz um conhecimento, acho que para muita gente aqui, que talvez não seja tão tangível e próximo. Acho que essa reflexão sobre realmente o Brasil ser um país que incentiva a inovação ou não, até um ponto que eu já vou voltar a bola um pouquinho para o João, tem uma pergunta que chegou aí para ele, mas de certa forma eu também tenho pessoalmente algumas críticas, até a própria concepção da lei do bem, do incentivo da inovação em si, para eles também ter algumas limitações que privilegia aqueles que são grandes, né? Quando a gente fala hoje que para que se tenha o benefício, né, da lei do bem, você tem que estar dentro da tributação do lucro real, isso já é um fator limitante da própria concepção da livre iniciativa, né? Então, você tem contribuintes pequenos que realmente estão ali na luta, quem sofre para empreender no Brasil é o pequeno, né?
o grande, realmente a gente tem que incentivar, ele tem que se manter, mas num país em que a gente está buscando realmente se destacar e se diferenciar, a gente precisa realmente valorizar essas iniciativas dos pequenos, né? Então, a Lei do Bem, ela traz realmente alguns impactos significativos. Como eu já mencionei, a gente tem um artigo específico dentro do nosso site, compartilhado no LinkedIn também para todos. Então, não vou ficar aqui fazendo, né, acho que vendo a qualidade das discussões que a gente teve aqui, a gente coloca essa disposição para tirar dúvidas sobre essa questão da Lei do Bem e como os benefícios podem impactar nesse processo de inovação das grandes empresas e de empresas medianas que estão no lucro real, para que possa realmente iniciar esse processo de inovação. Obviamente, o lucro real é um regime que ele possibilita mesmo para os pequenos também a adoção, mas obviamente isso exige, como o Alexandre conhece bem, um planejamento tributário para se justificar financeiramente essa opção anual, né, pelo lucro real para as empresas pequenas. Então, realmente, esse estudo, né, de inovação e o aproveitamento da Lei do Bem enquanto incentivo realmente carece de uma avaliação um pouquinho mais detalhada, mesmo para os pequenos, porque ainda que a empresa não esteja na tributação de lucro, não esteja no lucro real, esteja no lucro presumido, em alguns casos no Simples Nacional, essa mudança para o lucro real, às vezes ela pode acontecer de uma forma menos agravante, justamente pelos incentivos da Lei do Bem, de forma que você tenha um eventual benefício maior ainda do que estar numa tributação mais simplificada, né? Então, isso traz um nível de complexidade que aí diferencia também o Brasil de outros países em que a legislação acaba sendo mais prática, mais direcionada e muito mais clara, né, para fins de aplicação, né? Então, o Brasil se destaca, eu acho que frente ao mundo, aí quando o Alexandre menciona nos seus benefícios, a gente tem países que têm por essência serem inovadores, mas que não necessariamente possuem incentivos de P&D relevantes, né? Eu acho que essa visão, certamente, o Alexandre conseguiu ter dentro desse projeto global. Quando a gente avalia alguns países especificamente, a gente vê essa diferenciação. O Brasil traz uma visão, para fins da Lei do Bem, de incentivo a não só, né, a pesquisa, mas também o processo de importação de bens para pesquisa. Realmente tem todo um arcabouço que busca trazer realmente o incentivo como uma forma simples, né, de adoção pelas empresas, o que também pode ser criticado lá fora, né, como o Alexandre falou, a hora que você tem esse reporte a nível global e realmente o entendimento da regra local versus a regra brasileira, isso pode trazer alguns desentendimentos, algumas dúvidas. Realmente é o que a gente, profissional de tax, né, que reporta para o exterior, sofre, né, nesses momentos, né, de realmente explicar um pouquinho da nossa complexidade tributária, né? O Alexandre vive isso diariamente. Eu, de certa forma, também, enquanto executivo, anteriormente, de um grupo que reportava para os Estados Unidos, né, para um fundo americano, tinha esse mesmo desafio. Então, é muito legal poder estar aqui falando, né, Alexandre? Eu agradeço um pouquinho aí, né, de todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente, experiência prática, essa visão global. Eu vou passar a palavra para a Júlia, para que ela possa direcionar as perguntas aí. Vamos começar com a pergunta do João, Júlia, por favor. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Júlia. Primeiro, eu queria agradecer aí a explanação de vocês, muito esclarecedor, e queria direcionar uma pergunta ao João. Conforme ele mencionou aí, né, todas as empresas hoje precisam da inovação, isso é uma urgência para todos os setores, né? Mas no cenário brasileiro, eu acho que diferentemente de vários cenários externos, como na Dinamarca, né, o Alexandre citou aí bastante, e a Europa como um todo, existe um imaginário limitante aí. Eu acho que as pessoas costumam acreditar que inovação está sempre ligada a computador, a TI, e enfim. Considerando essa crença limitante popular aí quanto à inovação, gostaria de entender melhor, João, como que a gente cria na prática essa cultura na empresa, mostrando que a inovação está em outras pontas, para além dessas que eu citei, né, principalmente para empresas menores, né, que às vezes não têm o porte para ter comitê. Como que a gente fomenta a inovação dentro da cultura empresarial, construindo isso de forma orgânica, um ecossistema mais inovador dentro da companhia?
Boa pergunta, Júlia. A forma orgânica aí, com certeza, são através de resultados, sabe? Os resultados, quando começam a chegar, naturalmente, isso se espalha pela companhia. Então, partindo da última questão aí, mas a forma orgânica, eu acredito muito que são os bons resultados obtidos contaminam a organização. Eu acredito muito nessa questão orgânica. Mas não é complicado, né, pensar muito nisso, não. Se você se recorrer ali aos tipos de onde você inova, você pode olhar para dentro da sua companhia e ver oportunidade, um novo sistema de produção, um novo serviço. Você pode olhar para fora da sua organização, no relacionamento com o seu cliente, ou seja, eu chamo de Go Digital e Be Digital atualmente, esse tipo de nomenclatura. O Go Digital é olhar para fora, né? Produtos e serviços digitais que vão ao encontro da necessidade do seu cliente. E o Be Digital é se tornar uma organização digital, uma organização ágil, uma organização com processos enxutos que reage velozmente às necessidades do mercado. E acho que eu posso citar alguns exemplos aqui para ficar mais claro essa minha introdução feita. Vou citar alguns exemplos aqui de inovação que a gente vem fazendo, que eu acho que vai ficar mais claro. Vamos olhar para dentro da organização primeiro. A gente tem que fabricar exames, né? Realizar exames. Então, a Lei do Bem nos ajudou nesse projeto, que foi o maior projeto da história do Grupo Pardini, que finalizou no ano passado, denominado Enterprise, Projeto Enterprise. É um projeto que foi feito com a Siemens Mundial, a Alemanha, Estados Unidos, Itália, e ficaram aqui com a gente durante 2 anos na nossa fábrica, e hoje, depois desse projeto implementado, passou a ser a maior fábrica, o maior laboratório do mundo em produção centralizada. Então, como o Alexandre falou também, que pouca gente sabe, né? É bom a gente valorizar as coisas de Minas, e passou a ser o maior laboratório com uma capacidade produtiva de 16 milhões de exames por mês. Ninguém tem essa capacidade produtiva no mundo em uma planta centralizada. Então, isso é um motivo aí de orgulho para nós mineiros, né? Então, 90% dos exames que a gente faz, de 16 milhões por mês, 90% são automatizados. É um galpão de 13 mil metros quadrados, você enxerga 50 pessoas num galpão de 13 mil metros quadrados. Então, isso é literalmente fazer mais com menos, que aí casa literalmente de encontro com as definições da Lei do Bem. Então, esse tipo de inovação foi aonde? Dentro de casa. O sistema produtivo seu, na automação, de se fazer mais com menos. Então, é um exemplo. Outro exemplo, vamos olhar agora um pouco, já que a gente está falando eu falei muito de Covid no início da minha fala, vamos falar do Covid. A gente tinha uma área antes do Covid que realizava exames PCR, 5 exames por dia, 5 exames PCR por dia, antes da pandemia, né? Porque o que é? Proteína C reativa. É um exame que pode ser feito para problema cardiovascular, infarto, AVC, por exemplo, que era o que se tinha muito. E imagina depois da pandemia. Então, a gente fez um projeto de automação também, e também utilizando a Lei do Bem, que nos ajudou. A gente pulou de 5 exames dias para 20 mil exames dias. Isso num prazo de 4 meses. A gente teve que adequar a produção. Isso é inovação no processo produtivo. E, olhando para fora, olhando para o cliente, a grande preocupação é o quê? Que o cliente tem que a gente olha hoje. 3 pilares aí para a visão de cliente. O cliente tem cada vez menos tempo. Então, vamos olhar para o tempo do nosso cliente se relacionando com a nossa marca. A atenção do cliente, tempo, atenção de início, tempo, atenção e receita. O tempo do cliente é cada vez mais escasso. Atenção, a atenção do cliente é cada vez mais dispersa. Receita, você não vai conseguir conquistar a receita sem capturar o tempo e a atenção do seu cliente. E honrar esse tempo e essa atenção é atingir 3 pontos principais. É um relacionamento efetivo, é um relacionamento fácil, é um relacionamento agradável. Então, a partir desses princípios, desses norteadores, a gente começou a desenvolver o que? Lá no meio, tá? É o fim da linha lá. Produtos e serviços digitais para melhorar esse relacionamento. Então, exemplo,
no B2C, que é mais claro para a gente, né? Que são as lojas Pardini em Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Goiânia, B2C. A gente começou a criar um atendimento domiciliar em tempos de pandemia, cada vez mais útil. Então, você faz todo o seu processo pelo aplicativo, o agendamento, o pagamento, você acompanha no mapinha, como se fosse o iFood, a acolhedora chegando na sua casa, você pode fazer a avaliação dela, você faz o pagamento, você faz a integração com a operadora de saúde, tudo isso de forma transparente, a pessoa nem sai de casa. Isso foi uma melhoria, né, do ponto de vista de relacionamento com o cliente. Se o cliente quer ir na unidade, ele pode fazer o pré-atendimento em casa, através dos nossos aplicativos. Então, ele não precisaria mais passar pelo atendimento. Ele pode sentar direto para ir para a coleta. Então, aquele momento todo que você chega, tira a senha, vai para atendimento, depois espera mais um tempão para ir para a coleta. Não. Quem já fez o pré-agendamento já vai diretamente para a coleta. Ou seja, estamos melhorando esses pilares que eu citei. O WhatsApp é a ferramenta mais utilizada. Você passa a maior parte do seu tempo em qual aplicativo? No WhatsApp, todo mundo. Então, para não precisar entrar no aplicativo A, B, C, site A, B e C, por que não colocar o Pardini dentro do WhatsApp? Então, você tem um Pardini, um bot dentro do WhatsApp que você faz agendamento, você recebe resultados, até resultados de imagem em 3D, você consegue ver em 3D dentro do WhatsApp, você não saiu do WhatsApp. Ou seja, diminuição de atrito, facilidade para o cliente. A gente colocou duas coisas muito bacanas, novas aí, que a gente está apostando, vamos ver o resultado. Produto mínimo viável, colocamos no mercado, vamos ver o resultado. Que é a realidade aumentada, que o laudo, por exemplo, né? Aquele laudo tradicional, preto e branco, sem nenhuma interface amigável, bem chato. Colocamos ali um QR Code para 27 exames, dando certo, a gente vai crescer mais, um QR Code que você aponta o seu celular para o laudo e o laudo ganha vida no seu celular. Você vê ali de forma lúdica uma explicação do qual exame que você fez. Você pode consultar um médico, você pode ter o seu histórico todo registrado ali de forma colorida, de uma forma muito mais amigável. E um outro que a gente está pilotando também, já em produção, que é a Alexa, da Amazon, né? Aquele dispositivo de voz que a gente está acreditando que possa ser também um futuro para um relacionamento mais fluido com o cliente, com o nosso médico. O médico geralmente não gosta de usar computador nas consultas, né? Ele pode interagir com a Alexa. Então, está no ar já. Você consegue agendar exames Covid, por exemplo, hoje pela Alexa. Oi, Alexa. Oi, não, ele falou oi, Alexa, depois oi, Pardi. Aí, gostaria de agendar um exame de Covid. Pois não. Qual o seu CPF, qual o seu telefone, qual o seu endereço, nós temos essa agenda disponível. Então, a gente tenta facilitar esse relacionamento para ser de uma forma mais fluida. E voltando originalmente à pergunta, e tem o lado B2B também, tá? Que é 60% da nossa receita, que são 6 mil laboratórios conveniados que a gente atende diariamente. A gente faz a logística, traz tudo aqui para o aeroporto de Confins, chegam aviões cargueiros meia-noite todos os dias em Confins com uma quantidade enorme de exames. A gente criou um canal de relacionamento com esses laboratórios conveniados, denominado MyPardini. E no MyPardini, esse laboratório conveniado, a gente tenta colocar a cada 2 semanas, a cada sprints mensais, funcionalidades novas para que ele dependa cada vez menos do mundo offline. Então, ele consegue cadastrar o pedido, ele consegue fazer solicitação de insumo, ele consegue mapear, rastrear onde está o meu exame, que nem, comprei no Mercado Livre, comprei na Amazon, quero saber onde está o meu livro, qual que é o tracking. Ele consegue traquear toda a amostra dele, desde o momento que a gente retira lá da unidade dele, até chegar aqui em Belo Horizonte, até sair o resultado que já sai interfaceado com o site do laboratório. Então, a gente tenta também, quero pagar o Pardini, quero a segunda via de conta, está lá no MyPardini, quero tirar uma dúvida, quero pedir uma urgência, quero pedir, você consegue fazer isso tudo hoje digitalmente. Então, voltando à pergunta original, eu tentei dar exemplos práticos de que você pode inovar, tanto olhando para dentro de casa, com processos atuais vigentes de melhoria, e nada melhor que os próprios funcionários que conheçam bem esse processo e possam dar, existem programas aqui dentro da companhia que incentivam isso, incentivam os funcionários para as colaborações, aí existe ranqueamento, existe uma mesa que julga os projetos, existem premiações, né, para
principalmente para processos internos, e agora, cada vez mais, olhando para fora, com essa visão de que a gente tem que trazer as ações de fora para dentro, para que a gente consiga fazer e inovar da maneira correta. Então, só citei alguns exemplos práticos. Isso tudo, né, ao meu ver, aí, são maneiras diferentes, né, são maneiras que você vai conseguir a melhoria do relacionamento da sua marca com seus clientes, trazendo engajamento, diminuindo ponto de atrito, melhorando produtividade. Então, foram alguns exemplos práticos aí para a pergunta feita. Legal, João. Acho que foi muito bem respondida a pergunta. Chegou uma outra aqui que eu, sinceramente, acho que eu posso até ter usado o termo, mas eu vou transferir a bomba da resposta para você. Que a pessoa, que é o João, é o José Elias Gomes, ele nos questionou o seguinte, resumindo, né? O que é inovar errado? O que é considerado inovar errado? Como isso é avaliado? Acho que é uma pergunta, eu tenho uma resposta, mas eu vou transferir aí realmente para você que domina o assunto e traz uma reflexão para a gente, e na sequência eu vou dar uma palhinha aqui também. Aqui, não domina o assunto, não. A gente em conjunto domina. Cara, não sei, eu acho que inovar errado é algo que, dentro dessa linha que eu estou defendendo, né, eu venho defendendo uma linha aqui, é fazer o projeto errado, é gastar tempo e recurso naquilo que não vai dar retorno, seja financeiro, seja de engajamento do cliente, seja de diminuições de pontos de atrito, de problemas, de dor. Se você inovar algo que não dê retorno, seja quantitativo ou qualitativo, você inovou errado. Pode ser que não dê retorno financeiro no curto prazo, mas que dê um retorno qualitativo. Se já deu um retorno qualitativo, menos mal. Você pode ter ali, por exemplo, fortalecido a marca da sua empresa naquela região onde o retorno não é imediato, o retorno demora um pouco. Então, a imagem da marca melhorou. Isso aí não veio um retorno financeiro imediato, mas qualitativamente foi uma inovação legal. Mas, se não, eu sempre me balizo por quali e quanti. Se nenhum dos dois pilares, qualitativo e quantitativo, foi atingido, eu acho que foi um tempo e um dinheiro gasto de maneira errada. Legal. Eu imaginei que seria esse o caminho aí da sua resposta. Eu queria só complementar, acho que uma visão que eu particularmente, pessoalmente, tenho, que é um pouco da persistência. Eu acho que uma coisa também que, na minha visão, é inovar errado também é parar nos primeiros erros, né, João? Acho que para inovar você precisa errar, mas não necessariamente inovar errado, o conceito em si a gente precisa trabalhar. Então, ter a persistência, buscar realmente superar as barreiras que você vai se encontrar no meio do caminho, seja como empreendedor, seja como uma pessoa que está buscando a inovação de um processo, seja uma pessoa que está dentro de uma empresa realmente tentando vender a sua ideia, e realmente conseguir transformar aquele ambiente em algo melhor, porque acredito que tem um espírito de dono para construir um resultado diferente. Eu acho que também parar nos primeiros erros ou nos erros e desistir do seu objetivo também pode ser inovar errado, porque você vai estar perdendo seu próprio tempo, né? A empresa pode estar perdendo investimento. Então, eu acho que eu ampliaria um pouquinho esse conceito de realmente, às vezes, reprocessar o seu projeto ali, reavaliar, revisar, porque realmente, às vezes, pode estar seguindo uma linha errada, como você mesmo colocou um ponto central, está buscando criar uma tecnologia e não solucionar um problema. Isso normalmente é o maior erro, né, que a gente vê acontecendo dentro do processo de quem busca inovação, né? Quando a gente enxerga, até mesmo pela visão, quando a gente está aqui na perspectiva de consultor, de fazer essa visão que o Cruz trouxe dos 39 projetos, que você vai avaliar se aquele projeto é inovador ou não, e aí a gente acaba tendo, de fato, ali a visibilidade de que algumas questões do próprio projeto em si, que tinha um objetivo, uma barreira a ser rompida, que aquilo não aconteceu, e que, em função dos erros, o projeto morreu, né? Então, eu traria essa perspectiva aí. Excelente essa colocação, sabe por quê, cara? Eu lembrei de outra coisa, que é a cultura corporativa. Você tocou no início da sua fala em cima desse ponto, porque se não tiver a cultura, aí você falou do quê? Do erro. Se não tiver essa cultura e essa percepção de que o erro pode ser bom, a cultura do erro ser bem tratada,
a empresa não vai inovar nunca. Então, tem que ter uma mudança de mentalidade em relação a esse tipo de coisa. Por isso que desenvolvimentos ágeis, que a gente vem muito falando hoje na transformação digital, é bem-vindo, porque você consegue, num sprint menor de tempo, errar. Só que você não errou durante 1 ano e gastou 1 milhão. Você errou 2 semanas e gastou e perdeu 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais. Ou seja, esse tipo esse método de quebrar o escopo grande em sprints menores ajudam e facilitam a inserir dentro da cultura da companhia a cultura do erro. Então, também tem que ter uma conscientização da alta direção em relação a esse assunto e uma liderança efetiva dentro da organização, porque caso contrário, você vai inovar errado. Voltando à pergunta. Legal. Cruz, você tinha pedido a palavra, fica à vontade. Cara, o João leu meu pensamento aqui, eu ia falar sobre a mudança da cultura, porque a mudança da cultura, cara, você traz produto novo, você traz processo novo, se a cultura da empresa ela não estiver acompanhando ali, cara, vai dar errado. O João falou exatamente o que eu ia falar aqui. E pegando um gancho lá no Alexandre, da Lei do Bem, que ele falou lá sobre melhoria, às vezes, de um produto, né? Ele entra para a Lei do Bem. Eu estava até lendo, é novo produto, melhoria de produto existente, né? E melhoria de processo também, Alexandre, é considerado para poder. Então, às vezes a gente olha só para um novo produto, né? É um novo produto, não, melhoria de processo. Eu quero melhorar o meu processo. Ele é considerado também, ele pode entrar. Era isso que eu queria falar aquela hora. Obrigado. Muito bom o seu comentário, Luiz, e fazendo uma ponte também com o que eu falei, com o que o Kitts falou. E aí que eu acho que vem a miopia legislativa no Brasil, talvez em relação à Lei do Bem. Porque quando você pega a Lei do Bem, eu acho que ela possibilita demais para as grandes empresas, aquelas que estão no lucro real, que têm uma receita grande, e para aqueles pequenos empreendedores de startups que estão fomentando todo o ecossistema de inovação no Brasil, eles não têm nada. Então eu acho que ali faltou um balanço certo entre, às vezes, você tirar um pouco mesmo da empresa grande, até porque eu vou te ser bem honesto, manutenção não é inovação para mim. É simplesmente você manter algo que você já tem. Você não tem nada inerente à pesquisa e desenvolvimento. Várias vezes, igual você falou, optimização de processo. Não vejo nada assim. É lógico que tem toda uma questão de melhoria contínua ali, mas não tem nada ali de core de pesquisa e desenvolvimento ou de tecnologia nova, que é o que a gente meio que objetiva com a Lei do Bem. Então, acho que para as grandes contribuintes, e aí eu brinquei, é lógico que eu, como um deles, eu me beneficio disso, mas acho que para os grandes contribuintes, às vezes, tem demais, e para os pequenos que estão ali fomentando o ecossistema, começando e que poderiam trazer inúmeras ideias inovadoras para o Brasil, às vezes eles têm incentivo de menos. Legal. Realmente, esse ponto é um ponto que a gente precisa enfrentar. Eu acho que realmente a gente incentivar as mentes brilhantes, né, para a gente evitar aquela famosa fuga de cérebros aí que a gente sabe que criamos diversos programas aí de incentivo, Ciências Sem Fronteiras, né, o governo trouxe algumas medidas, né, que buscavam realmente incentivar, né, mentes brilhantes para que as inovações acontecessem, mas eu acho que ficou faltando um pouquinho essa visão até mesmo de encarar os problemas, né, trazer problemas reais para soluções reais. E até mesmo buscar realmente em pessoas que tenham a capacidade intelectual, não só, né, da construção tecnológica, mas a visão também da consciência de transformação, né? Inovação passa por também transformar. Muito legal, acho que o paralelo que todos conseguiram fazer, a dinâmica ficou bem legal. Alexandre, eu vou passar para a Júlia novamente, ela capturou ali uma pergunta que chegou para ela ali, vou deixá-la direcionar para você. Bom, pessoal, eu queria agora fazer uma pergunta, realmente ela vai para o Alexandre, né, mais direcionalmente, mas claro, todos estão convidados a complementar, porque é o seguinte, como bem citado por todos aí, a Lei do Bem, ela está bem focada nas empresas maiores, né, até pelos contribuintes que ela atinge, e para além dela, eu vejo, a gente vê aqui no Brasil um ecossistema, né, como eu mencionei anteriormente, que não beneficia a inovação.
e muitas vezes a gente vê, né, que os cases de sucesso acabam não acontecendo. E aí a criação da cultura, como bem disse o Alexandre, ela fica prejudicada, né, muitas vezes, porque se você não tem uma empresa que consegue produzir o seu próprio case de sucesso, fica difícil, muitas vezes, você olhar para fora, até como uma empresa pequena, e tentar crescer para conseguir chegar na lei do bem, né? Então, como que você, Alexandre, que vem de uma empresa que está situada num local que incentiva e sempre incentivou a inovação, lida com esses entraves, principalmente vindos do Estado, esses freios, né? Enfim, a gente pode citar diversos cases, por outro lado, de entradas de coisas inovadoras que foram barradas pelo próprio Estado, até mesmo o Uber, os patinetes, enfim, a gente tem várias questões que poderiam ter sido abraçadas e que não foram. Como que você lida com isso no dia a dia da sua empresa e qual a dica que você pode dar para as pessoas que estão tentando fazer a empresa crescer e não conseguem porque o Estado muitas vezes não deixa? Acho que é uma excelente pergunta e vai muito de encontro com até convicções pessoais minhas, para ser honesto. Eu acho que a primeira questão é você não desanimar. Eu acho que é o principal disso tudo. Eu acho que e eu lido com o Estado, digamos, em diferentes níveis, em diferentes esferas, em diferentes cidades, em diferentes órgãos, seja no Ministério da Saúde, seja no Ministério da Economia, seja na Receita Federal. E o que eu diria é que a parte boa é que o que a gente chama de Estado, várias vezes tem approaches diferentes. Então, eu já consegui perceber de vários órgãos que são muito mais abertos. E aí, dar um exemplo muito simples para vocês, eu tenho uma discussão de benefício tributário com o governo de Minas Gerais, que o governo de Minas Gerais indicou uma empresa terceirizada, privada, para ajudar a gente no pleito do benefício, do benefício tributário, algo que eu só tinha visto no estado do Paraná, também no Brasil. Então, aí eu consigo ver muito o Estado atuando como um parceiro de negócio do contribuinte. Ao passo que, ao contrário, a gente vê muitas vezes, como você falou, do patinete. E você trouxe o exemplo do Uber, Júlia, e eu sei que eu falei muito na Dinamarca por trabalhar numa empresa dinamarquesa, mas Uber na Dinamarca, por exemplo, é proibido. Você tenta pegar Uber lá, não tem Uber, não existe. Você não consegue chamar um Uber em Copenhague, não existe. Mas eu acho que a grande resposta, ou o grande segredo para isso é você não tentar, primeiro, não se desanimar, e sempre tentar ter a conversa. Eu tenho uma discussão, inclusive semana que vem eu vou ter uma discussão com a Receita Federal, para tentar fazer um processo de discussão de tributação internacional com a Receita Federal que nenhum outro contribuinte no Brasil já fez. Nós vamos provavelmente ser a primeira empresa, pelo menos tentando. E a ideia é tipo assim, pessoal, faz sentido. E aí eu acho que vai muito de ideia até com a cultura de inovação e tudo que o Luiz, o Kitts e o João estavam falando. Até de você ter o buy-in de errar, caso seja necessário. Mas no nosso caso, a gente tem muito um approach de tipo assim, gente, para nós faz sentido. Vamos tomar a decisão, vamos puxar a conversa. Eu sei que é difícil, mas vamos pelo menos tentar. E aí eu sei que tem diferentes níveis. E aí eu sei que, com certeza, quando eu chego lá para falar com o Estado, como a Novo Nordisk, que é uma empresa que tem 2 bilhões de receita, é diferente da recepção que eles vão dar para a startup que está começando e tudo. Mas ainda assim, meu principal comentário é, pessoalmente, eu sei que várias e várias vezes é muito desanimador, pergunto o meu português, mas várias vezes é de ficar puto mesmo da vida com o que acontece, mas eu acho que mesmo assim a questão é não desanimar se você acha que você tem uma boa ideia e uma ideia que vale a pena ser discutida. Excelente, obrigada. Legal. Muito bem explanado, Alexandre. Acho que a pergunta foi respondida em sua integralidade. Bom, acho que para fechar, vou com a última pergunta aqui que chegou para o Luiz Cruz. Aproveito para fazer uma breve explanação. Acho que uma coisa que a gente aprendeu, né, talvez o Alexandre compartilhe da minha ideia e da minha convicção, é que questões complexas de techs, né, para especialistas de techs, devem ser respondidas com bastante simplicidade, né? E para que isso realmente se torne um caminho decisório e implementável nas grandes corporações, e médias e pequenas também. Então, precisamos trazer assuntos complexos de forma simples e palatável para que realmente
os empreendedores, os empresários, os sócios, os diretores das empresas possam tomar a melhor decisão. Então, quando a gente fala de lei do bem, de forma muito resumida, o que ela traz? Ela traz um incentivo que reduz o imposto de renda das empresas. O seu principal benefício é esse, né, a redução direta do imposto de renda, que via de regra, né, está ali na alíquota de 34%. Quando eu falo via de regra, é porque a alíquota nominalmente é de 34%, mas podem existir algumas questões de planejamento tributário que podem afetar essa alíquota nominal sobre o lucro. O P&D, né, quando tratado como inovação e dentro das perspectivas da lei do bem, é uma dessas hipóteses que, por mais que a empresa eventualmente esteja dando lucro, ela pode ter uma redução através de uma exclusão adicional, né, daqueles gastos com P&D. Então, é exatamente onde reside o benefício de que 60% a 80% de todo o gasto de P&D pode ser revertido em uma redução do imposto de renda, né? Então, isso traz para as próprias áreas de inovação uma visão de que, poxa, eu consigo pegar todo o resultado, todo o investimento da minha área e reverter, além do próprio resultado da inovação, em resultado adicional, né, de economia tributária para a empresa. Então, isso dentro, né, do contexto empresarial, isso traz realmente um grande incentivo para que as empresas tenham processos inovadores em suas áreas. E aí, a hora que a gente pega outros benefícios adicionais, como investimentos em institutos de ciência e tecnologia, universidades, registro, né, de projetos que geram patentes e cultivares. Então, toda essa visão, né, do próprio benefício do maquinário investido no processo de pesquisa e desenvolvimento e seus benefícios, tudo isso são benefícios extremamente relevantes e que normalmente, né, as empresas têm uma certa dificuldade de aplicar, né, a lei do bem na prática. Como o Cruz, né, e aí pela nossa proximidade eu chamo de Cruz, né, assim como sou chamado de Kits, né, também. Cruz, como é que foi para você, né, ter você como área né, como CIO, responsável pela tecnologia, mas com vários projetos inovadores sobre a sua batuta? Como foi vender esse projeto e como você conseguiu aproveitar os benefícios da lei do bem? Na verdade, o Kits, o que acontece? Eu tenho uma parceria muito forte, né? A gente tem uma parceria forte dentro da área contábil, fiscal, né? E a gente sempre está olhando para fora, né? O que as empresas têm de benefícios, quais são os incentivos, né? Igual você colocou bem, tem a questão do imposto de renda, eu tenho o CSLL também, né? Que eu sei que também, se eu estiver falando besteira, você me corrige aí, que eu sei que é o especialista, hein? É isso mesmo, eu tento trazer uma visão mais prática, mas os 34% são 25% de R e 9% de CS. Mas você está corretíssimo aí. Tem os 50%. É sinal de que você está realmente de olho aí nos incentivos que a lei traz aí para cara. A composição da inovação. Tem os 50% lá do IPI sobre máquinas também. Então, a gente sempre está olhando, sabe, cara? Então, quando a gente está, né, à frente da TI, acaba que a gente tem que conhecer de tudo um pouco, né? A gente tem que ter uma visão, eu brinco com os meninos, que é igual a época lá dos Thundercats, né? A visão além do alcance, né? Então, eu leio bastante e a gente trouxe isso para dentro da companhia. E isso também acaba nos ajudando até poder fazer mais, né? Porque acaba que inovação, ela é cara, né? A gente sabe que inovação, os produtos são caros, então a gente precisa estar trabalhando ali, né, com todas as possibilidades possíveis para aquele produto final, igual o João falou, ele gerar um valor, né? Então, isso daí, cara, foi automático, foi parceria, né, com a área contábil, fiscal e com os parceiros também que hoje tem, né, as consultorias, que começou a apresentar, tem a dedução do lucro líquido também, e isso aí foi fácil de vender dentro do nosso comitê gestor lá, entendeu? Não sei se eu respondi aí a sua pergunta. Respondeu, não, tá claro. E esse é o caminho mesmo.
Fica à vontade, eu acho muito rápido. Eu acho que, enfim, eu tenho certeza que na audiência a gente tem vários profissionais da área tributária também. Eu acho que quando você pega o discurso do Luiz, fica muito claro como que você consegue aproximar a área de tax do negócio. Então, enfim, eu acho que sair muito do compliance e estar mesmo ali como parceiro de negócio, trazendo o famoso ROI para a empresa, eu acho que ali tem um papel assim, essencial da área tributária. Legal, obrigado, Alexandre, obrigado, Luiz. Bom, pessoal, eu vou fazer os agradecimentos aqui, até mesmo pela nossa questão de pontualidade. Eu sei que a agenda de vocês realmente é uma agenda apertada, então não vou estender tanto. Recebemos outras perguntas, mas encaminhamos elas aí em separado. Não vamos deixar de responder, assim como seguimos essa conduta em todos os Lacerda Talks. Algumas perguntas que foram direcionadas para o escritório, né, a nível de entendimento de como apoiar na questão de inovação e o processo, né, de informação, né, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, tudo aquilo que a lei do bem exige para que o benefício aconteça. A gente vai entrar em contato com quem nos procurou aqui na sequência, né, até para a gente aproveitar realmente o tempo, né, desses palestrantes feras aqui, que deram um show. Realmente tinha uma expectativa já bastante elevada do evento hoje, mas vocês conseguiram, acho que, entregar, né, na minha visão, pelo menos da minha expectativa, um resultado muito acima do que eu esperava. Então, foi muito rica a nossa discussão aqui, o nosso debate. Eu agradeço bastante pela disponibilização da agenda de vocês, aceitarem o convite de estar aqui conosco. Agradeço ao João. Muito obrigado, João. Você foi, né, preciso, cirúrgico em trazer alguns conceitos. Acho que trouxe uma visão da inovação com simplicidade, objetividade, e realmente tudo aquilo que eu já conheço aí da sua conduta também, enquanto executivo, que certamente está trazendo aí projetos bem legais. A gente vê na própria mídia o quanto o Grupo Pardini cresce, e alguns desses crescimentos eu claramente consigo associar aí a sua gestão ao que você realmente consegue apoiar e entregar, conhecendo um pouquinho do seu trabalho. Meu Kitson, muito obrigado, cara. Parabéns aí. Você está no mudo, João. Isso. Não? Será? Estou no mudo? Não, eu estou escutando. Está escutando? Parabéns, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que você vem executando, que é uma grande admiração também que eu tenho por você, trabalhando juntos. Um grande abraço também ao Luiz, grande profissional, cara que eu gosto muito, referência aí no assunto de tecnologia no Brasil. Um abraço para o Alexandre, prazer em conhecer o Alexandre, bom saber as coisas boas que ele vem fazendo pelo nosso estado. E um abraço a todos, fico à disposição aí se tiver alguma pergunta posterior. Legal, obrigado, João. Luiz, te agradecer também, cara, foi muito bacana poder ter essa visão prática aí de projetos, de trazer uma visão, né, do segmento de transportes aí para a gente também. A gente sabe, né, a dificuldade que esse setor vem passando aí ao longo dos anos e a necessidade de se reinventar. Então, agradeço muito aí, sei também que, né, apesar de pouco tempo, né, na Patrus, acho que você já chegou aí também trazendo muita coisa nova, muita inovação mesmo na gestão também, que, muito embora não tenham incentivos, né, para inovação e gestão, isso é o que traz, né, realmente o crescimento de carreira. E conhecendo bastante o seu trabalho aí, tenho certeza que vem em breve aí novos projetos, novas entregas e um futuro brilhante aí. Kitts, obrigado, né, pelo convite, cara, a gente está à disposição. Agradecer o Alexandre aí, prazer em conhecer o Alexandre. O João já conheço há algum tempo, o cara é um professor nato, todo mundo já conhece. Agradecer todo mundo que está aqui. Eu queria só deixar uma frase que eu gosto muito, tá? Até sobre inovação. Inovação é fácil, né? Basta adicionar tecnologia e agitar. Então, inovar todo mundo, né, na cabeça de todo mundo é fácil. Só basta você pôr dentro de uma xícara e agitar a tecnologia e vamos para frente. É isso aí, cara. Obrigado. Obrigado, Cruz. Bom, por último, mas não menos importante, eu, Alexandre Prezo Sandoval, grande amigo, realmente tenho uma confiança extrema e um orgulho de poder falar que é meu amigo pessoal. É um cara que realmente está aí à frente de uma grande companhia, está desbravando realmente o cenário tributário brasileiro, e aí não só, né, agora
falando um pouquinho mais e a pandemia às vezes nos afasta um pouco da conversa diária, mas poder escutar um pouquinho também dos projetos que você vem conduzindo a nível global, realmente é um orgulho poder estar aqui com você, ter a possibilidade de dividir a agenda contigo. Te agradeço mais uma vez aí por aceitar nosso convite, Alexandre. Muito obrigado. Eu que agradeço, Kits, não só a você, mas toda a equipe do Lacerda por também ter colocado o evento. Imagino que é algo um pouco trabalhoso para vocês, então muito obrigado a todos os envolvidos aí na organização do evento. Obrigado também ao Luiz e ao João, um prazer dividir o palco, mesmo que virtual, aí com vocês. E um prazer também conhecê-los e poder estreitar a relação com o trabalho bem interessante que vocês vêm desenvolvendo também. Eu acho que de último comentário, Kits, eu tento pessoalmente ser uma pessoa muito aberta também, então até para eventualmente alguém que queira estreitar a relação, fazer uma pergunta, eu estou super disponível no LinkedIn. Eu tenho esse sobrenome complicado que o Kits falou aí, mas eu acho que só de digitar Alexandre Sandoval já fica fácil de me encontrar. E vamos mantendo contato sim, porque, enfim, eu também é prazeroso para mim e também me dá um sentimento bom de realização pessoal, eu poder trocar sempre figurinha com as pessoas e quem sabe ajudar alguém também que tem alguma dúvida. Legal, Alexandre, muito obrigado. Peço já até a permissão, aí eu acho que a gente tem feito isso nas nossas lives, dos participantes colocarem à disposição aí, né, o LinkedIn como rede profissional dos participantes do evento, para eventualmente alguma aproximação, alguma dúvida pontual que possa surgir depois do evento. Então, queria só realmente pedir a permissão aí, João e Luiz também, o Alexandre já colocou, né, à disposição, né, os contatos dele. Peço a vocês também a permissão de, né, colocar isso à disposição do pessoal também. Acho que o pessoal ficou no mudo aí. Pode. A gente fez o sinal de positivo. Beleza, legal. Obrigado, pessoal. Bom, valeu. Vou então encerrar, pessoal, aqui o nosso Lacerda Talks, terceira edição. Foi muito melhor do que eu esperava. Fiquei muito feliz de poder dividir, né, a mesa com muitas feras aqui. Agradeço a presença de todos os participantes e convidados aí. Foi muito legal poder ter um bate-papo leve, eu acho que dentro da proposta que a gente queria, eu acho que ficar aqui discutindo pontos da lei do bem, acho que não era o nosso objetivo, mas sim trazer uma coisa diferente, como é a proposta do escritório Lacerda Diniz e Sena, realmente agregar valor, tornar-se um parceiro de negócio dos nossos clientes e trazer a melhor visão, né, de resultados, de agregar valor, da forma que a gente conseguir for possível e da forma que a gente conseguir inovar também. Então, seguimos aí e agradeço a todos pela presença. Tenham uma boa tarde e um bom final de semana a todos aí. Obrigado, parabéns pelo evento. Boa tarde, pessoal.